A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez na manhã deste dia para trazer a você uma palavra de esperança e vida. Hoje eu quero estar falando com você sobre o tema Deus é Senhor da história. E eu convido que você pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis, no capítulo 37, e eu vou ler do versículo 5 até o versículo 11, esta passagem, para que nós possamos meditar então assim na palavra do Senhor. Diz-nos assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E, com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos detinham ciúme, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Esse texto fala sobre José, que é filho do patriarca Jacó, e ele era um dos descendentes de Abraão. José, ele, quando teve esses sonhos, que Deus falou com ele através de sonhos, Deus disse para ele, revelando aquilo que haveria de acontecer na sua vida. Então, ele revelou para os seus irmãos, seu pai, ele contou o que estava acontecendo. O pai ficou apreensivo, mas os irmãos ficaram com ódio dele, porque não concordavam, não aceitavam aquilo que estava sendo dito por José. Então, os seus irmãos passaram a odiá-lo, e na continuidade do texto que nós estamos lendo, vai mostrar então que José acabou sendo vendido pelos seus próprios irmãos aos mercadores que iam para o Egito, foi vendido como escravo. E chegando ao Egito, lá José primeiramente foi levado à praça pública e ali vendido como um escravo comum. E foi levado para a casa de um homem chamado Potifar. Era um dos oficiais do rei. E lá levantou-se calúnias contra ele, a mulher de Potifar levantou calúnias, difamações contra ele, e ele acabou sendo lançado no cárcere. Ele foi para a prisão e ali permaneceu por um tempo. Mais tarde, ali José revelou ou decifrou o sonho de 2 oficiais do rei, de 2 homens que trabalhavam no palácio. E aí então, mais tarde, quando o faraó, o rei do Egito, tem sonhos e ele não consegue, os seus magos, seus encantadores, aqueles que estavam ao seu lado, não conseguiam decifrar, um daqueles homens que teve seu sonho revelado por José lá na prisão, disse ao rei que tinha um homem que saberia decifrar. E José foi chamado, levado à frente de faraó, e ali o rei contou seus sonhos, e José, pela intervenção divina, pela direção de Deus, ele decifrou aqueles sonhos que Faraó estava tendo. É que iria haver uma grande fome sobre a terra, uma grande seca assolaria toda a terra e a fome viria. Então, deveria se precaver, deveriam guardar alimentos, estocar alimentos por todo o Egito antes para que pudesse passar por aquele momento. E José, após ter feito isso, Faraó, ele colocou José como governador do Egito e disse a ele: abaixo de mim você é o segundo homem no Egito. E José passou então a governar todas as terras do Egito. Mais tarde, seus irmãos foram até ele para comprar alimentos e, chegando lá, reverenciaram-se perante José. Também seu pai, mais tarde, foi levado para o Egito juntamente com seus irmãos e lá passaram a viver. E por intervenção de José, que colocou eles em uma terra para que pudessem morar e desfrutar ali o tempo necessário enquanto durasse aquela fome sobre a terra. O que nós vemos aqui, meus amados, é que os sonhos que José teve, ele estava se tornando realidade. Mas não para o mal, realidade para o bem.
E José aqui estava tendo a oportunidade de poder fazer algo pela sua própria família, pelo seu pai e pelos seus irmãos e por toda a sua casa, assim como ele estava fazendo por outros também. Mas José, ele poderia, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, quando ele foi incompreendido pelos seus irmãos, que o seu pai também ficou apreensivo, que todos ficaram atônitos com aquela situação, José poderia dizer: olha, agora que eu já estou aqui vendido como escravo, estou numa terra distante, longe da minha família, longe da minha casa, longe de tudo, o que vai ser de mim? Talvez você também esteja chegando nesse momento em dizer: o que vai ser? Os projetos, os sonhos, as propostas que eu tinha, tudo que eu tinha estabelecido no início do ano, aquilo que eu pretendia chegar, estão interrompidas, eu não sei como vai ser. Todos nós estamos vivendo um momento em que parece-nos que os sonhos estão interrompidos. Mas acontece o seguinte: olhando para a vida deste homem, nós vemos que é possível continuar crendo como ele creu em Deus, acreditou no Senhor, não desviou o seu coração para lado algum, mas antes ele continuou firme no Senhor e ele alcançou a vitória. Meu irmão ouvinte, não importa a situação que eu e você estejamos vivendo, não importa o momento pelo qual estamos passando, o que importa é que aquilo que Deus colocou para cumprir-se na nossa vida, irá se cumprir, porque Deus, ele vela e zela pela sua palavra. Aquilo que Deus tem estabelecido para mim e para você, há de se cumprir em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor, descansa nele, confia-se plenamente no Senhor. José nunca deixou de confiar em Deus, José sempre confiou no Senhor. Ele acreditou que mesmo diante de todas as interferências contrárias, de todos os problemas que ele estava vivendo, ele confiava que Deus haveria de agir no tempo certo, na hora certa, e ele seria honrado e ele seria cuidado. Por isso eu digo a você: continue crendo, confiando no Senhor, porque Deus, ele está com você. Ele é Senhor da nossa história. Deus, ele é Senhor da história. E ele vai cuidar da tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, mãe, muito obrigado por esta manhã, deste dia, e que temos para poder, Senhor, meditar na Tua Palavra. E, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, sustentando, cuidando de cada um e fortalecendo, e que nenhum venha se desanimar. Aquele que está se sentindo nesse momento frágil, fracassado, meu Deus, fortalece a vida deste nosso ouvinte e deles, ó Deus, graça e misericórdia, e ajude-os, ó Deus, para prosseguir. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.